Bem, boa noite a todos. Sempre fico muito feliz, né, de estar aqui, ver vocês, que é um tempo sem poder vir. E aqui eu fico mais contente, mais feliz. Agradeço ao Padre Sérgio, as irmãos, pela presença, pelas orações também. Vamos continuar refletindo sobre o tema que o Senhor nos deu nessa quaresma, que é a justiça de Deus é a misericórdia. Vamos refletir um pouquinho só sobre a justiça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, que é a contrária da justiça humana. A justiça humana é a justiça de punir, de cobrar. A justiça de Deus é de perdoar, de levantar. Nessa quaresma, o Senhor quer nos ensinar a não ter vergonha de ser fraco. Não ter vergonha de ser fraco. Jesus se fez fraco. Na missa, Jesus se entrega nas mãos. Estou olhando hoje o padre consagrando, né? O padre segurou Deus nas mãos. Jesus não teve vergonha de ser considerado fraco, de ter morrido na cruz, porque sua justiça é diferente da nossa. A justiça de Jesus não é a justiça de ganhar, é a justiça de perder. Por isso que São Paulo fala, a linguagem da cruz é uma loucura. Nessa quaresma o Senhor quer nos ensinar a linguagem da cruz. Só vamos entrar no céu com essa, aprendendo esse idioma da cruz. Sem medo de ser menor. Jesus morreu na cruz para ser companheiro dos fracos, dos que sofrem. Porque a mentalidade dos judeus era que o homem que morria na cruz era um amaldiçoado, esquecido por Deus. Então Deus se fez fraco na cruz para dizer que está do lado dos fracos, do lado dos que sofrem. E que aquilo que era antes maldição, agora é misericórdia de Deus. Jesus morreu na cruz para ser um com os que sofrem. Jesus morreu na cruz porque quis ficar do lado dos que são pequenos, dos que são excluídos. Jesus estava como um ladrão na cruz. Humilhado, nu, machucado. E o demônio ainda na cruz tentava dizer, mas se você é filho de Deus, porque o demônio só entende essa justiça, não entende a justiça da misericórdia. Se é filho de Deus, desce da cruz, aí a gente vai acreditar. Assim falavam os soldados romanos, inspirados pelo demônio, para tentar Jesus a deixar de lado aquela postura de que morria por nós, para mostrar seu poder. E ele poderia descer, se ele não fosse Deus. Mas como ele é Deus, ele não desceu. Ele quis ser companheiro. Ele quis mostrar para os pobres, sendo pobre, sendo frágil, nascido numa manjedoura. Ele quis mostrar que os pobres são mais próximos de Deus. Deus está mais junto deles. Ele quis ser pobre. Isso é um mistério muito grande. Isso aqui é a linguagem da cruz. Ele quis perder, ele quis ser menor, ele quis ser dependente para mostrar para aqueles que se consideravam dependentes, pobres, excluídos, que Deus estava ao lado deles. A linguagem da cruz é essa. Por que a gente puxa a carroça nas nossas pastorais? Para que os pobres não tenham mais vergonha de puxar a carroça. Jesus morreu na cruz para que ninguém mais tenha vergonha do sofrimento, que ninguém mais tenha vergonha de ser dito que é amaldiçoado, é esquecido por Deus. Então ele veio mostrar o que era a linguagem da cruz, para que aqueles que sofrem não tenham mais medo de estar na cruz. Hoje a ideologia protestante é a mesma que da época dos judeus, na época de Jesus. Só se fala do Deus das vitórias, da prosperidade, de um Deus que sempre vence como vence os homens desse mundo. Mas Deus vence quando perde. Olha aqui, Deus venceu na cruz quando se deixou ser fraco e morreu na cruz.
aquela aparente derrota, e ele não foi explicar, não, estou morrendo pelos seus pecados. Não. Ele deixou que cada um pensasse o que quisesse. Ele é Deus. E ele queria mostrar isso a nós. Essa linguagem nova. Essa linguagem do perder. De entender a justiça misericordiosa de Deus. Diante de tudo que hoje falam de Jesus, vendem Jesus como Judas, né? Vendem a religião, prometem tantas coisas. Nessa quaresma de São Miguel, somos chamados a estar do lado daqueles que sofrem, para que eles não tenham mais vergonha. E não pense que são amaldiçoados, como dizem os protestantes para os pobres, né? Você aceita Jesus? Como se Jesus fosse um produto. Aceita Jesus? O Senhor, nessa quaresma, quer nos ensinar a ser para os pobres o que Cristo é para nós. Não ter mais vergonha de ser fraco. Por que na missão sempre alguém está doente, alguém está com algum problema, seja físico, emocional, espiritual? Porque o Senhor nos dá por carisma essa graça. Isso é o nosso presente. Essa é a linguagem da cruz. Para que os que sofrem não se sintam abandonados por Deus. Às vezes pensam, porque está sofrendo alguma depressão, alguma doença psiquiátrica, onde acreditam estar abandonado por Deus, né? Às vezes no desespero. O Senhor permite que a gente passe isso também, para que os que passam por isso vejam que Deus os ama. Quando a gente está com dor, quando a gente está sofrendo, e as pessoas veem isso, e veem que nós somos homens e mulheres de Deus, ficam mais animados. Percebem que o seu sofrimento não é sem sentido. Percebem que o seu sofrimento não é um castigo, não é uma maldição. Pelo contrário, é um estar com Jesus. Deixa eu tomar uma água, já vou ficar assim. Só para terminar, o Beato Vantuan disse que quando estava na prisão e teve uma depressão muito profunda, que nem rezar ele conseguiu. Ele disse que aprendeu de Jesus na prisão, que quando Jesus disse aquele grito, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus assumia a depressão de todos os homens e mulheres que iam aparecer nessa terra. Aquele sofrimento, aquele sentimento de abandono. Jesus sofreu isso para que quando a gente estivesse sentindo abandonado, se sentissem do lado de Jesus. Quando a gente não entender mais nada, saber que Jesus passou por isso por nós. E se Ele está lá no nosso sofrimento, nós sofremos e estamos com Ele no sofrimento. Então que nessa quaresma, a gente vá aprendendo a cada direção espiritual, a cada oração, essa justiça misericordiosa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.